Fica bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque eu matei. Porque zombam de ti e não te consolam, não vem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chamar meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tem mais dúvidas, oh não, és o Filho de Deus. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo já os pedidos de oração daqueles que já começaram a fazer a sua participação, e eu espero também a sua participação ao longo desta manhã. A Dalva Bueno Prazeres da Silva, ela é de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, pede oração em especial pela sua filha Camila, pela saúde e situação financeira, por ela mesma, por outra filha sua, a Fabiana, e também pede por toda a sua família. Dalva, muito obrigada, ela voltou a ser sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. A Cleide Elizabeth Costa, de Francisco Sá, em Minas Gerais, ela pede oração pela cura de João Batista Gonçalves, pede por ela mesma, né, e também por toda a sua família. Iraci Francisco de Souza Borges, ela é de Riachão das Neves, lá na Bahia, pede oração por ela mesma, pede também por Ronúbia Ramos Maia, pela saúde e por toda a sua família. Quem também ligou para cá foi a Ruth de Fátima Salomão. Ela é de Anápolis, lá em Goiás. Ela pede oração pela saúde do seu irmão, Salomão. Pede também por João, porque ele vai fazer uma cirurgia e não está muito bem. Claro, vamos rezar por ele sim. De Juiz de Fora, em Minas Gerais, a Lourdes Húngaro Bordim pede por ela mesma e por toda a sua família. Arthur Augusto Rato Filho, de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. Ele pede por toda a sua família, pede por ele mesmo. Pede pela comunidade de Botujuru, pede por alma de Dalva Cardoso Rato e também por todos aqui da Rede Século XXI. A Isabel Cristina Sandrin Rosante, ela é de São João do Paudalho, lá no interior de São Paulo. Pede oração por cura e libertação dela mesma, por toda a sua família, pede por também saúde de todos. E a Maria José Garcia Giroto, de Sumaré, no interior de São Paulo, pede oração em ação de graças pelos 39 anos de matrimônio. Que bom, né? Pede, por ela, né, Maria José, e também por Alexandre Lupércio, 39 anos de casados. Que bom, que Deus abençoe. Muito bem, daqui a pouco a gente continua lendo os nomes aqui que vocês estão mandando para a gente poder rezar e colocar as suas intenções. No início do segundo bloco, a gente sempre fala de um projeto muito bom, que é a nossa campanha Mãos Ensanguentadas de Jesus. Junto com essa campanha, claro, quero falar com você sobre a revista Brasil Cristão, que a gente sempre lembra de comentar aqui. A revista Brasil Cristão, ela é um meio de, eu também diria, de evangelização. Todas as vezes que a gente lê algum artigo, em qualquer revista católica, a gente vê que traz, eu diria, boas coisas para a gente, para a nossa formação pessoal e também pela formação da nossa comunidade. E a revista Brasil Cristão também não é diferente. Se você abre a revista Brasil Cristão, que você vê aí no seu vídeo, ela tem, além das reflexões, das temáticas, ela tem também a reflexão diária do Evangelho. Você, além de ter a revista com os artigos próprios, tem também ali a reflexão diária sobre o Evangelho do dia. É também assim, uma motivação para você ao longo daquele dia, para você pensar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Você que é sócio evangelizador, recebe essa revista todos os meses aí na sua casa. É claro que ela não é por assinatura. Você torna-se sócio evangelizador,
todo mês você recebe em sua casa. Então, por isso que a gente vai falar aqui agora sobre o boleto que você recebe também junto com a revista. Aquele boleto é normal para a manutenção da nossa obra e também para o boleto extra, que você vai ver no seu vídeo, para também você fazer a sua colaboração na medida da sua, obviamente, possibilidade. Recebendo o boleto, você faz a sua colaboração e nos ajuda. Eu quero só lembrar que nessa campanha Mãos Ensanguentadas de Jesus, a gente quer lembrar com muito carinho pelo seguinte: a gente sabe que tem algumas dificuldades e nós estamos nesse mês um pouco abaixo da meta, daquilo que a gente sempre pensa para aquele mês. Então, estamos já no finalzinho do mês. Eu gostaria de pedir a você assim, fique um pouco mais atento a esse boleto que você recebeu. Tenta, se você não conseguir, não tem a possibilidade ainda de fazer essa colaboração agora, você tem até o início da semana que vem para fazer isso para a gente, porque nesse mês a gente está insistindo por causa disso. Estamos abaixo da meta e precisamos, de fato, equalizar isso aí para que a gente possa ter não só a manutenção da obra, daquilo que a gente dos gastos normais, mas também por essa campanha, porque nós recebemos a concessão, você sabe disso, para que instalar várias repetidoras em várias cidades do nosso país. Ou seja, se nós temos um grande número, milhares de pessoas, vamos alcançar milhões de lares. Então, por que não você fazer a sua colaboração? A gente pede isso humildemente para você, tá bom? E muito bem, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, tem um convidado que eu disse muito especial. Há um tempo eu não o via e ele veio hoje participar conosco, o Padre Boris. Seja bem-vindo. Você está bem? Eu estou ótimo. Como é que foi sair do caos de São Paulo? Não é fácil sair de lá, não. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pelo Era muito convite. complicado, né, para sair de lá, né? Tem dias que o trânsito é simples, tem dia que é mais complexo. Hoje como é que estava? Hoje estava um pouco complicado para sair. Mas você chegou bem. Graças Pode a Deus. sentar aqui. Temos ali o Fred, que é o nosso... Você viu que Tudo o homem bem? já começou nos brindando com a música, né? Eu vi. É bom a gente ter esses artistas com a gente assim, né? Graças a Deus, a música, a arte ajuda muito Ajuda sempre. demais, né? Todo E os tipo de trabalhos, como é que estão lá em São Paulo? Você está na paróquia? Imaculada Conceição, no Ipiranga. Ah, tá. Né? Sou pároco lá, que é a igreja, é a paróquia que está dentro do campus da PUC São Paulo, no campus Ipiranga. E além, antes você fazia um trabalho também Na Zona Leste. Zona Leste. Isso. Mas, Mas agora não faz mais por causa da paróquia. Isso. Ah, tá. Entendo. E continuo como docente na Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. Tá. E você gosta disso, de dar aula? Ou você gosta mais da Bíblia do que de ensinar sobre ela? Como é que fica isso? Não, ensinar é bom. É Acho bom, que né? todo mundo tem, quem é padre, todo mundo tem um pouco a vocação do ensino, né? Até pelas formações, É. né? Mas ensinar, você ajudar as pessoas a crescer, a amadurecer, adquirir conhecimento, entendimento, iluminar a mente das pessoas, né? Isso é muito bom, né? É bom, eu acho que é um dom de Deus. Você sabe, Fred, que eu convivia com seminaristas de teologia, que eram alunos dele. E eles ficavam assim, meio tensos, porque o Padre Boris, ele é exigente, sabe? Ele é exigente. Mas tem que ser, não é? Bom, hoje em dia as pessoas têm que estar bem preparadas, né? O mundo está muito exigente, muito complexo. Então, a igreja hoje tem muitos desafios. Eu sou da opinião, e eu creio que a grande parte dos docentes, né? Nós temos a consciência de que você tem que oferecer o melhor e exigir o máximo para que depois os futuros padres ou religiosos, ou mesmo leigos que têm responsabilidades na igreja e que precisam da teologia, sejam bem preparados, bem capacitados, porque você vai trabalhar com outras pessoas, né? Um padre tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Claro, se ele for sim. bem preparado e capacitado, ele terá mais frutos para oferecer para a igreja, né? Entendo. Então, é um pouco isso. É por isso que eu sempre disse que exigir... Mas Para a tem que juventude exigir. não faz mal, né? O Dom Cláudio, quando era nosso arcebispo em São Paulo, Dom Cláudio Umes, ele dizia para nós que para os jovens nós temos que lançar metas elevadas. O Dom Cláudio dizia, o jovem ele tem que ser desafiado, ele tem que ser jogado para cima, estimulado a subir, a crescer, a amadurecer. Então, se você põe uma meta baixa, ele se contenta com pouco. Se você põe uma meta mais alta, mesmo que seja mais sacrificado, mais exigente, mas ele se sente também com mais coragem, com mais força para superar aqueles obstáculos. Né? Então, e tem muitos leigos que têm procurado também a formação teológica, bíblica? Muitos leigos. Muitos. Tem aumentado. A questão do estudo da teologia para os leigos e leigas é sempre a questão econômica que dificulta um pouco, isso né? É complicado, né? Porque normalmente... Acaba não sendo tão barato. Por causa das outros gastos que se tem. Exato. E também
quando o rapaz ou uma moça é religiosa tal, as congregações têm um suporte econômico um pouco mais estável, né? Os seminários, as dioceses, então. Agora, tem muito leigo que estuda com bolsa, né? A gente descontos, isso facilita bastante. Facilita. Então tem uma procura dos leigos? Tem. Agora, nas comunidades também, você trabalhava um pouco isso, você ia nas comunidades para cursos, para formação bíblica? Isso depois, nos últimos 20 anos, cresceu muito no Brasil, né? Essa questão da formação teológica dos leigos nas comunidades. Hoje existem cursos de teologia para leigos, né? Não é aquele curso de 4 anos de segunda a sexta, é um curso uma noite por semana, 2 noites por semana, às vezes um sábado inteiro de manhã, um sábado de manhã, um sábado inteiro. E aí concentra, faz tipo uma introdução. Na verdade, acaba sendo uma introdução das disciplinas teológicas. Claro. Mas isso tem muito. Bom, isso a gente ainda continua fazendo, né? Continua fazendo, né? Mas que bom. E você percebe que os leigos têm esse interesse, eu não digo interesse maior, mas têm de fato interesse pela palavra de Deus, estão buscando isso, até para a própria formação da comunidade. E eu acho que isso cresceu muito. Cresceu muito. Que bom isso, né? Sinal de que os leigos estão bem mais preparados, né? E cai um pouco aquela ideia de que só o padre tem que estar ensinando, né? Eles também podem buscar esse conhecimento. Eu acho que o mundo está mais exigente, a vida está mais exigente. Também hoje existe um pluralismo religioso muito grande, então os leigos acabam se sentindo desafiados diante de outras religiões ou até mesmo de outras denominações cristãs. Então as pessoas querem ter uma preparação maior, querem ter um entendimento maior. E hoje também as pessoas se sentem mais autônomas, os leigos também têm protagonismo, né? E seria ótimo que fosse sempre mais, porque os próprios documentos da igreja dizem que... Claro. Né? Você sabe que no sábado passado nós tivemos a formação arquidiocesana aqui de Campinas e a quantidade de leigos, né? Eu fiquei assim muito feliz com isso porque muitos leigos. Então fizeram inscrição em torno de 500. Você imagina que interessante? Para pensar um pouco na própria formação do leigo, os diretrizes gerais da igreja, né? De 2015, 2019. Então foi muito bonito isso. Então, leigos, atuantes e participantes. Isso é muito bom, né? Bom, a maior parte são leigos, né? A igreja, 99% são leigos, lógico, 1% somos os presbíteros, né? Então... Mas que bom que eles estão preocupados com isso, né? Muito bem, olha, você que ligou agora a TV, na Rede Século XXI, estamos no programa Você Pode Ser Feliz, aqui com um convidado muito especial, o Padre Boris, que vai conversar com a gente sobre Bíblia, né? Nós vamos tentar traçar um paralelo aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser apresentar para a gente, quem sabe a gente já pode solucionar essas dúvidas aqui. O que é mais difícil quando você vai ensinar sobre Bíblia? Vamos falar de geral, assim, uma coisa mais simples. Tem uma coisa que seja mais difícil de tentar explicar para as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre Bíblia? Bom, eu sou da seguinte opinião, nada é difícil de ser entendido. Eu creio que todo mundo tem inteligência suficiente, capacidade suficiente, entendimento, experiência de vida para compreender as coisas. Eu sempre digo para os meus estudantes na faculdade, nós, preparando os padres, né? Digo, cuidado com pensar que a pessoa não vai entender. Porque isso é subestimar o entendimento do outro, justamente. Eu não creio que um bom pastor é aquele que, a princípio, já parte, não vou explicar porque não vou entender. Eu acho isso uma coisa horrorosa. Né? Que bom isso. Aliás, isso acho que é um péssimo isso. Companheiro de viagem. Bom ouvir isso. Sabe, de caminho. Você tem que partir do princípio que todo ser humano tem inteligência, todo ser humano tem entendimento, todo ser humano tem uma experiência de vida porque a teologia, a linguagem teológica é muito analógica, né? A teologia é analogia, né? Porque é uma linguagem que tem que ser usada com imagens e analógicas mesmo, né? No sentido de comparações, metáforas, essas coisas, né? Por exemplo, a gente fala, Deus é luz. Mas, ao mesmo tempo, você vai dizer, não é a luz que nós temos. Claro. Não é a luz que nós conhecemos, mas dizer que Deus é luz te ensina algo sobre Deus. Né? Então a gente usa muitas imagens, muitas metáforas. Né? A linguagem teológica é assim. Né? Enfim, eu creio que é importante que as pessoas que vão ensinar valorizem o entendimento do outro. Da outra pessoa. Esse eu acho que é um desafio, porque às vezes existe muita arrogância, muita soberba, e acaba as pessoas, os que deveriam nos ensinar, acabamos não valorizando o outro. Né? Então, na verdade, assim, não tem algo que seja mais difícil de se falar. Não, e na questão bíblica eu acho que tem uma questão, sim. Uma questão. É a questão do fundamentalismo. Que, inclusive, o Papa Francisco ontem,
no discurso ao Congresso norte-americano, aos deputados e senadores, que foi belíssimo, né? Se alguém puder ler e meditar aquele discurso. Hoje ele está na ONU, não sei se já foi feito o discurso, né? Mas ontem ele teve, e ele, engraçado que para os senadores e para os deputados norte-americanos, ele falou sobre o fundamentalismo religioso, né? Que, na perspectiva cristã, ela passa necessariamente pelo fundamentalismo bíblico. Então, cada vez mais, a igreja sempre combateu o fundamentalismo no seu ensinamento magisterial, né? Nunca a igreja defendeu o fundamentalismo como uma via possível de compreensão bíblica. Entendi. Então, hoje nós vivemos um mundo onde há muitos fundamentalismos. Então, eu acredito que para quem ensina a Sagrada Escritura, um grande desafio hoje é fazer com que as pessoas abandonem a mentalidade fundamentalista e que elas não são fundamentalistas porque elas querem. É porque elas não têm elementos para não ser. Entendi. Então é preciso tirar a pessoa de uma compreensão muito rasa da Escritura e principalmente da questão de uma leitura literalista. Entendi. Agora, sabe uma coisa que eu queria que você falasse, por exemplo, quando você fala de fundamentalismo, muita gente que está em casa talvez tenha dificuldade de entender e compreender o que seria de fato esse fundamentalismo bíblico, né, dentro da palavra de Deus e tal. Você podia só explicar mais ou menos o que seria esse fundamento, esse fundamentalismo, melhor dizendo? Para quem está em casa entender um pouco melhor. Não, claro, o que seria esse fundamentalismo? Porque às vezes a pessoa até é fundamentalista e não sabe o que é. E é que nem sabe porque, não é por vocação que seja. Por claro, não é por chamado de Deus, né? Então, veja bem, o fundamentalismo bíblico, ele exclui qualquer interpretação da Escritura. E a igreja, desde os primeiros séculos, aliás, o Novo Testamento foi gerado fundamentada na fé no Cristo morto e ressuscitado, ou seja, na fé da Páscoa, do Cristo que venceu a morte, à luz da interpretação dos textos do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento já é uma interpretação do Antigo Testamento com a centralidade em Cristo. Então, o Novo Testamento surgiu como interpretação do Antigo, à luz de Cristo. Então, depois, a primeira geração cristã, a segunda, a terceira, depois vem os santos padres. O que os santos padres faziam? Interpretavam a Escritura, aplicando o seu sentido literal a um novo contexto para instruir as pessoas nos novos contextos que as novas gerações estavam vivendo, que não eram idênticos e hoje também não são idênticos aos contextos daqueles em que a Escritura foi gerada, escrita, né? Então, o fundamentalismo bíblico é muito simples. O princípio do fundamentalismo bíblico é excluir interpretação. Então, a Bíblia não se interpreta. A Bíblia se lê ao pé da letra, do jeito que veio, e a pessoa acha que a Bíblia caiu do céu pronta e que é e é claro, veja bem, por exemplo, nós afirmamos a Escritura é revelação de Deus. Isso é uma afirmação dogmática da igreja. Sim, claro. Não só a nossa católica, mas também os nossos irmãos evangélicos afirmam que a Escritura é revelação. Não inclui toda a revelação, mas majoritariamente a parte maior da revelação. Sim. Então, as pessoas, Deus se revelou na Escritura, então aquilo caiu do céu pronto, e a gente tem que só ler e aplicar aquilo literalmente, do jeito que está ali. Literalisticamente falando. Que está ali. Então, isso é fundamentalismo. Então, você vendo, Fred, como é que a gente faz isso, né? A gente às vezes compreende a palavra de Deus, compreende lê e acaba aplicando como está ali. Isso não interpreta. São os grandes erros. Ontem mesmo discutíamos isso na Pastoral Familiar, numa reunião que tivemos, e alguém comentou sobre aquele trecho que é polêmico, porque quando não há um entendimento ou quando há uma interpretação literal sobre as mulheres, dizendo as mulheres sejam submissas aos homens. Então é um tema você imagina? Como é que se discute, imagina. Hoje, na atualidade, você discute literalmente esse texto e que precisa-se de um cuidado absoluto em fazer uma interpretação coerente e atual, e que não é absolutamente nenhum tipo de submissão, qualquer coisa literal que o valha. Então, é importante este olhar humano, este olhar que é divino também, e de se fazer uma boa interpretação daquilo que se propõe. Eu acho que maravilhoso. Porque senão a pessoa mistura um pouco, né? E aí toda interpretação fundamentalista leva até a guerra, né? E tanta coisa que acaba prejudicando, de fato, a vida do ser humano, a vida comum, né? Por uma interpretação errada, de fato. O fundamentalismo, ele não interpreta. Ele faz como está ali. Ele lê de forma literalista e aplica. Então, por exemplo, para você desmontar um fundamentalista, você tem que pegar algumas passagens da Bíblia, porque como fundamentalista ele diz, se a Bíblia diz,
Ok. Se a Bíblia não diz, ok. O fundamentalista é assim. Então, mas Não, mas isso é erradíssimo. Isso é um equívoco, de fato. Isso é errado. Porque, né? imagina, no próximo bloco podemos entrar um pouco mais sobre isso. Sim. Faz o seguinte, olha, se você também tem alguma dúvida, a gente está batendo um papo aqui sobre Bíblia com o Padre Boris, você, olha, ligou a televisão, do que eles estão falando? Estamos falando sobre Bíblia, algumas curiosidades bíblicas e até mesmo entramos aqui na questão do fundamentalismo, como interpretar, aliás, que isso é prejudicial, é um equívoco que a gente faz. Tem dúvida? Liga para cá, a gente vai ficar esperando a sua ligação e a sua dúvida também. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Daqui a pouco.